Cícera Silva, diretamente do Barçama na Vila Madalena. Boa noite. Durante a pandemia, muitas crianças ficaram fora da escola. Você, como professora, acha que Hã? Prejudicou. Que prejudicou o ensino dessas crianças? Muito, lógico que prejudicou muito. 2 anos disso. parado. Né? Aí depois inserir a questão aí do estudo à distância, Pois. ainda piorou. sério, O pessoal não né? tem nem internet em casa. Exatamente. E o governo não repetiu uma criança? O que você acha disso? Isso daí pode justificar algumas coisas, né? Então, pois é. Não é o caso, né? Difícil. Que você pega a molecada hoje na quinta série que não sabe ler um texto, não sabe interpretar. A educação continuada. Não sabe que é 7 de setembro, você é louco? Não sabe nada. Justificar, Só sabe que é feriado. Justificar os empréstimos que teve lá de fora pra falar que diminuiu o índice de repetência. Enfim, pula, vai. Pula. O Gui vai. Zidane, amor. Gui Zidane e Fernando, o que você pensa sobre cotas nas universidades? Boa! Interrogação. Como dizia Roberto Avalone, Palmeiras, 1, 2, 3, 4. Essa é uma pauta legal, hein? Tava no meu script. Tava no das seu perguntas. script? É que eu esqueci. A minha irmã tem cota, né? A minha irmã entrou na faculdade através de uma cota, né? Mas você acha justo cota racial ou uma cota social? Eu acho... É uma discussão muito polêmica isso, por várias situações, tá? Várias situações. Aí, se nós formos voltar lá atrás, entendeu? Tá, então, Dívida... Como é que o pessoal fala? Dívida... Cultural. né? Então, do que aí os negros, né, foram prejudicados. Então, tipo assim, é uma linha de debate que não é simples, mas eu sou a favor da cota social. Ah, garota. Tá bom? Tá. Porém, tá? Não tiro aí essa pauta de discussão referente das cotas raciais, mas a cota social... Sabe o algo que muitas pessoas esquecem? Quando o Martin Luther King falou, eu acredito, lá atrás, que ele marchou com 250 mil pessoas, ele tinha o porquê dele, eu volto no livro. Então, as pessoas não entendem algumas coisas e ficam falando o que não sabem. Tá muito Mas é se um você assunto pegar... muito delicado, Mas se você Mas pegar lá eu na conversei com o comunidade... Claudio de Oliveira, ele é totalmente periferia, negro, poder para o povo preto, e aí eu... Puta, Mas você não pode levar. A gente tá no século XXI. Então, Deia, mas... Você hoje lá na comunidade, não é como, todo mundo que ele é candidato Ó. como a Fernanda, como o meu amor aqui, a Fernanda, e ele prega isso. Ele tá errado. É o que ele prega. Gente, você entendeu? Poder para o... Olha o jargão do cara. Poder para o povo preto. Poder para o povo periférico, poder... Aí eu falei pra ele, manda o pessoal ir na Salute, tem emprego. Aí fica assim, ó. Então, gente... 15 vagas em aberto, olha, gente. Sabe, 15 vagas? Tem 15? uma também, que eu tenho uns amigos aí. Olha lá, né? viu? Mas não é preenchido. Não, então, Pois é. não preenche. Não preenche feio. Sabe por quê? Porque me desculpa, por falta de respeito. Você recebe 50 currículos. Aí ela liga pra todo mundo. 15 marcam alguma coisa. Os outros... Dos 15 que marcam, vem 5. 3, Os outros 10 não vêm e dane-se. não te dá E satisfação. dos 5 que vem, o cara vira a porta e fala, vai se ferrar. Não fala, pô, obrigado, não tem o mínimo de educação. Então é muito complicado. Aí a culpa é do governo, não é do governo. Não é do governo. Desculpa, gente. Não é. De qualquer tipo de governo. De esquerda, de direita ou do centro. Não é, perdão. Fala. Eu vou falar mulher negra, cabelo enrolado, para chegar aqui, demorou 18 anos. Alô. 18 anos acordando cedo e chegando tarde. 18 anos estudando. Você trabalhou muito. Você estudou muito. Trabalho aí- muito. Então. Mas aí não entra a Você condição da entende? meritocracia? Pode Então, ser. Déia. O que eu entro em debate em relação a isso, que você pega... Se você pegar o Brasil, é um país extremamente miscigenado. Se tirando o Haroldo, todo mundo aqui é preto. Ah, peraí, tirando o Haroldo? Não. Ó, eu vou falar... Tá, pronto. Por que o Haroldo? Ô, Haroldo. Não, preconceito, por Então quê? tá. Eu sofri e eu sofro preconceitos, mas nada disso me impede de prosseguir. forma boa. É isso. É Você isso. tá entendendo? E Só muitos que tem preconceitos. pessoas Você não que... teve entendeu? etimologia em você mesma. Não. É isso aí. Não, só que tem eu não gente usei que acha- isso como Alavanca. argumento. Como refúgio, como não. É isso. Não, Se você isso pegar não. hoje na periferia, que você Isso não trabalha... quer dizer que nós não devemos respeitar as discussões. Sim. Não, tudo não. bem. Aí, Não. assim, aí são Né? outros, É outros outra valores, história. outras condições. Tô dizendo assim, se você pegar hoje na periferia, a periferia não é miscigenada. Você tem lá
preto, branco, baiano. Se for assim, você tem que abrir cota para tudo quanto é gente. Pro nordestino, que também é desvalorizado, pra mulher, pro preto, pro pobre. Então, se você criar uma cota social por salário, vai abranger mais gente, todo mundo vai ficar feliz. Vai por meritocracia, você não vai colocar a pauta de minoria dentro de uma grande maioria. Sim, sim. É muito delicado tudo isso, né? O ser humano, desde que ele nasce, ele é programado a determinadas situações. Se a gente pegar lá mais ou menos o que escreveu o Velho Testamento, se você pegar a cidade de Sodoma e Gomorra, quando nas escritas falam que Deus quis acabar com aquela putaria, enfim. Ou se não, ele fez o dilúvio e falou para Noé, coloca as pessoas dentro e só se salvam as melhores, as que não praticam sexo, as que não traem. E aí veio o Novo Testamento, foram feitos os 10 mandamentos. Por que será que foi feito os 10 mandamentos, pessoal? Porque estava tudo certo naquela época? Ou é mais um mecanismo de imposição, um mecanismo de, para tomar conta? Pós isso, os 7 pecados capitais, não é isso, pessoal? O que vocês acham disso que eu acabei de falar para vocês agora? Que o homem está programado a determinadas situações, mas ele pode mudar. Ele deve mudar por uma coisa que ele acredita que seja boa, né? O filhote do tubarão já nasce e vai direto para o mar. Não tem que fazer igual o filho da André e do Pedro, como a Bárbara, como o teu filho, a Amanda, trocar fralda, colocar na boquinha. Então, quer dizer, vocês acham que nós somos programados para determinadas situações? Fala aí, pessoal. Instinto, né? Acho que tem... Fala aí, Rodrigo. Microfone. Eu acho que primeiro isso já mostra que desde tempos antigos a gente precisa de regras para viver em sociedade, senão... Então é isso que você falou, os 10 mandamentos, tudo isso aconteceu porque sem uma... Fala no microfone, irmão. Sem algo pré-estabelecido, a coisa vira meio... Tá, mas como que você entende esses 10 mandamentos? Porque assim, a igreja, em nome da Inquisição, você queimar uma mulher e falar que ela é bruxa, é um pouco complicado essa linha aqui. Ah, mas aí Enfim. tinha ignorância, Não, eu tô falando assim, da religião dominante, como é o catolicismo, como que é a Umbanda, como é o candomblé. Tô falando assim, o mecanismo de controle religioso, independente da igreja católica, no geral. É porque tudo isso com a evolução humana, a gente foi mudando, mas as pessoas levavam muito ao pé da letra, né? E a coisa ali, às vezes, não é tão ao pé da letra assim. Aquilo quer dizer mais um monte de coisa do que aquilo que está escrito exatamente com as palavras, entende? O homem ele precisa de alguma coisa para crer e seguir o movimento da vida, né? Se a pessoa não tiver uma fé, não tiver um sonho, ele fica estagnado e perde-se a razão de viver. Olha, pessoal, terminei um livro recentemente, eu demorei muito tempo para terminar esse livro de quase 800 páginas, chama Operação Cavalo de Troia. É muito bom esse filme. Esse livro é fantástico. E conta a história de Jesus Cristo, da pregação dele. E eu sou totalmente a favor de regras, porque na época que foi feito isso, teria que ter feito, porque era realmente ninguém é de ninguém, vale tudo, a sociedade naquela época não tinha controle. Então, acho que toda a sociedade precisa mesmo de uma certa regra, porque senão vira anarquia. Eu só trouxe esse assunto para começar o bate-papo, para dizer do mecanismo de controle, que ele vem desde que o homem é homem. Sim. Então, assim, fala aí, Pedrão. Como que eu vejo essa situação? O homem, ele vem sempre num processo evolutivo, na qual a gente tem que passar. Então, o homem da época de Moisés, que era o dos 10 mandamentos, não é mais o mesmo homem de hoje. Não era mais o mesmo homem na época de Jesus Cristo, que não é mais o mesmo homem de hoje. Quando teve os 10 mandamentos, pelo processo evolutivo do homem, quando Jesus veio, ele trocou os 10 por 2. Certo. E somente esses 2 já bastaria. O problema é que o homem ele precisa de 2 coisas para sobreviver, do meu ponto de vista. Uma, limites. Todo ser humano precisa de limites e objetivos. Se a gente não tiver um objetivo na vida, a gente fica patinando. E se a gente não tem limites, a gente também não sabe... igual criar uma criança. Se você não der limite para ela vai querer jantar almoço, vai querer jantar doce, almoçar doce, é tudo questão de limites. E o homem precisa, sim, de regras, limites, para poder viver em liberdade até.
E é curioso que a gente precisa disso. Microfone, pessoal. E é curioso que a gente precisa disso justamente por sermos racionais, né? Sim. Se nós fôssemos animais irracionais, os animais não têm... Aí seria instinto, né? Aí seria Porque, instinto. exatamente, né? Eles Aí é a lei da selva, né? eles Aí é seguem o seu complicado, fluxo distinto né? É isso. Pessoal, vou começar o programa lendo a carta do Rica Perrone, que eu achei maravilhosa. Sim, esse Pra gente cara começar o nosso bate-papo. Lembrando a todo mundo, peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like, comentem. O Cerveja Lenta, ele é um canal criado por mim, com o intuito de aproximar todo mundo do mundo cervejeiro, passear pelo mundo através de um gole de cerveja, tendo programa de segunda-feira, programa de quarta, jornalzinho todos os dias. Aqui nós não temos uma pessoa política, nós temos uma coisa que acreditamos e que achamos que é o correto. Então, trouxemos para o debate hoje com amigos e amigas maravilhosos e peço que você participe do outro lado, porque aqui não é um gabinete do ódio, aqui ninguém veio para atacar ninguém, aqui ninguém veio para falar mal do nordestino. A gente veio, por exemplo, para falar de Roraima, né? Que 70% foi para o Bolsonaro. Por quê? Porque recebeu os venezuelanos que estão comendo cachorro no meio da rua. Então nós vamos analisar isso aqui daqui a pouco, mais tarde. Aí. Comendo lixo, né? Isso, irmão. São igual diz o programa, só um parênteses. Então vamos lá. Zuko, vamos lá. Você é policial civil. Sou. Quando você entrou nessa carreira, por que você escolheu? Era sonho de criança, não era? Conta um pouquinho pra gente, por favor. O Haroldo, eu trabalhei desde os 14 anos de idade, né? Sempre mexi com comércio, né? Vendas, né? Vendia hot dog na frente da escola lá, né? Então não criança, dá pra você né? ser tímido, não. Pois Então. É que depois que começa a falar e já desenrola. Olha, já tá olhando pra câmera, já tá mais tranquilo. Aí vai ficar 5, 6 horas de podcast aí. O mandado de busca já estourou a porta, já catou o ladrão, tá todo mundo com a adrenalina baixa agora. Vendia hot dog na porta da escola. Ó, com 14 anos. Não tem como ter vergonha. Não cortando, mas eu achei uma coisa importante. Eu trabalho, eu não tenho um emprego. Hoje em dia as pessoas querem ter emprego e não querem trabalhar. Realmente. Mas continua, meu amigo, por gentileza. E aí vim do comércio, né? Fiquei 10 anos no comércio, né? E aí, por causa da crise, né? Que a gente teve em 2008 lá, né? Uma recessão aí na esfera trabalhista, né? Sim. E aí acabei sendo mandado embora dessa empresa. Tá. Aí eu falei, meu, quer saber? Vou começar a estudar para concurso público, né? Aí tem meu irmão... Você não tinha uma coisa específica ainda? Falou, vou estudar para concurso público. Eu pensei num cargo público, Tá. né? Tá. E aí eu comecei a analisar os fundamentos, né? Por que eles contratam um funcionário público, né? Então aí eu cheguei numa conclusão que eles nunca contratam um cargo a mais, né? É sempre repondo né? Então a pessoa que sai de um cargo público ou porque passou em outro concurso ou porque faleceu, foi mandado embora, né? Eles acabam repondo. E eu observei que na polícia, o número de vagas eram constantes sempre precisava de policiais, né? Aí eu falei assim, não, vou estudar então, meu irmão já é policial também, né? Falei assim, vou seguir os passos dele, né? E aí comecei a estudar, fiquei 3 anos estudando, né? Um concurso difícil, você sabe como funciona, né? E graças a Deus passei, hoje tem 10 anos já na polícia, né? Parabéns. Trabalhando e prendendo gente aí, né? O problema, Azul, que assim, você... É reposição que o governo faz, né? O governo não gera igual você falou. E assim, eu acho que não tem um processo evolutivo de acompanhar o tempo, né? É pensamento muito arcaico, condições arcaicas. O que você acha disso, irmão? Então, eu comecei a estudar no final de 2009. Tá. Né? Eu lembro que o déficit de policiais já era alto, né? Hoje é quanto? Salvo engano, 16.500. Mas já? Já. É. Amor, todo dia no Diário Oficial, sai policial civil e sai policial militar. E infelizmente tem que tocar num assunto muito complicado, suicídio.
Então eu sempre falo aqui no programa, falo para meus amigos e amigas, se você sentir alguma coisa, pega a porra do telefone, liga pra pessoa, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, da semana, fala, amigo, amiga, eu tô... onde você tá? Realmente. Não é, Zuca? A gente, cara, já me arrepia. Toda hora tem uns... Você fala, como que esse cara foi fazer isso? Ele tava do lado e não teve nada... Fala, como que aconteceu? Meu, é triste isso. É verdade. Ninguém cuida do nosso psicológico, irmão. Aproveitar que passou o setembro amarelo aí, né? Mas já estamos no outubro rosa, né? Isso. Mas o setembro amarelo é um mês aí para conscientização mesmo e ajuda, né? Porque na profissão é difícil, né, cara? Cada ano que passa a gente perde salário, perde direitos e fica cada dia... Perde dignidade, meu amigo. É cada dia pior, né? Porque a pessoa de casa que tá vendo o Zuca aqui, o Haroldo, outros, ela não sabe que daqui a pouco eu vou pro plantão, ou você, enfim. E ela não sabe que vai aparecer um preso com AIDS. Exatamente. Vai aparecer um preso com tuberculose, vai aparecer, com todo respeito, um preso cagado, um preso mijado, um preso que vai querer cuspir na tua cara, que passa na cara da vítima e fala, sua filha da puta, por que você foi me caguetar? Quer dizer, olha a inversão de valores que estamos vivendo em nossa sociedade, meu amigo. Tudo isso é muito preocupante e muito triste. O que você acha disso? Então, aproveitar aquela deixa que você fez aí, né? Em 2008, 2009, tinha em torno de 45 mil policiais civis. Hoje a gente está em torno de 27 mil. Ou seja, está aumentando a população aqui no estado, na capital, e diminuindo o número de policiais. Pois é. E aí acaba sobrecarregando, sim. Então, às vezes a pessoa quer ir fazer um boletim de ocorrência na delegacia... né? Acaba esperando 6, 7, 8 horas para ser atendido, mas não é má vontade do policial. É falta de gente mesmo, estrutura, banheiro caindo aos pedaços. Então é complicado, né? Só tá hoje mesmo na polícia e só entra quem tem vocação e quem gosta mesmo, né? Quem não quer usar como trampolim e ficar mesmo, né? Você treinou na África do Sul agora que você foi, não? Treinei, fui para lá fazer um treinamento. Então, o Idan teve aqui a primeira vez em 2017, eu participei de um seminário que foi organizado por outra pessoa à época. E foi um seminário de 2 dias. A gente vai fazer outro agora, o terceiro seminário internacional, agora dia 5 e 6 de novembro, em Piracicaba, aberto ao público. Já temos aí quase todos, tem 5 vagas para finalizar, isso deve finalizar essa semana, né? Vai ser um grande seminário. Ele está na Itália, foi dar um seminário na Itália esse final de semana, está lá ainda, e vem para cá para estar com a gente dia 5 e 6 de novembro. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Ali colocou abaixo tudo que eu treinava no Krav Maga de defesa contra lâmina e arma de fogo. E de vários outros que estavam ali do Krav Maga, inclusive do meu mestre, Rafael Portela, faixa preta, 5º Dan, e outros instrutores que estavam lá. Com 10 minutos de seminário, meu irmão, todo mundo de boca fechada, que viu que não funcionava nada do que a gente treinava com faca. Nada. A gente estava morto e não sabia. E, meu irmão, quando a gente voltou de lá no carro, no primeiro dia para voltar para Piracicaba, os primeiros 10 minutos, todo mundo quieto. Até o primeiro. Tava todo mundo com receio do mestre. Não é, amor, sabe o que acontece? Mas a gente tem um cara, assim, a gente deu sorte de treinar. Ele falou uma coisa com que um balança cara. muito, você tá morto, você não sabia. A gente teve sorte de treinar com um cara que não tem a mente fechada. E aí falou, cara, quando você vê que a luz do sol, você pode fechar seus olhos, mas você não pode negar que o sol existe. E isso mudou pra gente. E dali veio uma parceria com o Idan, comecei a conversar bastante e tal. Em 2019 eu tentei o curso de formação de instrutores com mais 2 pessoas. Aqui no Brasil a gente tinha um projeto em conjunto e infelizmente só eu consegui passar. Foi bem ralado, a gente teve uma hospitalização num dia e uma desistência no segundo dia. E aí ficou eu, Idan e Nahum. Eu sou o primeiro no mundo formado pelos 2. O Nahum é o diretor internacional. Por conta do estresse. Subiu o nível de cortisona de um tal que o amigo foi parar na UTI da Santa Casa e ia ter que fazer um cateterismo. Rapaz. Ficou a semana lá. E aí eu fiquei com 2 lupas gigantes em cima de mim, só eu, Idan, Nahum, também das Forças Especiais de Israel, diretor internacional do CALA. Eu fui agraciado, tive a honra
de ter sido o primeiro no mundo formado pelos dois. E hoje o Nahum viaja o mundo aí. E o único brasileiro. Formando. Até agora, mas nós vamos formar mais aí. Ó, nós vamos formar mais. História... Precisa, né? Não. Sim, não tem vaidade, cara. Não, pera. Não. A questão não é ter vaidade. Mérito, né? A questão é mérito. O primeiro instrutor formado pelo Calá no mundo, pelos dois, foi Denis Ricardi. Cara, e o primeiro instrutor do Calá no Brasil é você, então parabéns pra você. Irmão, não é assim, não é por acaso. tudo... E você não guarda isso pra você. Você vai repassar pra todo mundo. Não, todo o mérito é o ensinamento do cara. É do sistema. Você entendeu, irmão? A gente é fio condutor. O Idan sempre é fala. esforço. No Calá a gente não tem mestre, a gente não tem faixa, Dedicação. a gente não tem graduação. O instrutor, acima de tudo, ele tem que ser um estudante da realidade. Você tem que preparar seus alunos para a realidade. Pois é. E instrutor também morre em treino. A gente morre, a gente é ser humano, cara. Não tem perfeição. Instrutor também morre em treino. E isso é bom para te manter ali na sandália da humildade. Senão você acha que você pode tudo. Imagina. E não pode, cara. Claro que não. Então, assim, a gente rala bastante, mas para conscientizar as pessoas que é importante treinar sério, né? Então, 2019, dando continuidade ao que eu já tinha iniciado em 2017, me formei instrutor e representante do Calá aqui no Brasil. E agora, 2021, aí fizemos vários seminários, eu fui fazer vários seminários, trouxe o Corrado Guerra, o irmãozão, que trabalhou com o Idan 7 anos lá na África do Sul, instrutor da melhor qualidade, hoje chefia o Calá em Roma, na Itália. O Nahum chefia o Calá na Espanha, Madrid. Temos outros lá, Pascal, James, Martin, na República Tcheca. James se formou comigo agora, o nível tático do Calá, no país de Gales, né? E temos vários aí no mundo excelentes. E a gente está aprendendo todo dia. Com os nossos grupos aí, a gente aprende muito para poder compartilhar, né? E então tive a graça de ir lá agora, ficar num treinamento fechado lá de 15 dias, um treinamento específico para policiais, que dá para aproveitar muita coisa para civil também, inclusive civil que tem arma, né? Você tem um jeito certo de segurar na mão da sua mulher na rua, na mão do seu filho para proteger, para você controlar, coisa que eu jamais tinha pensado. O jeito que você está abraçado, da direita ou da esquerda, como é que você vai acessar a sua arma? Da onde vem o ataque? Se o seu ataque vem por aqui, se você identifica por aqui. Então, assim, o Idan, ele é um estudioso, assim, cara. Ele é muito meticuloso com isso. É um compromisso que ele tem com Deus. Isso aí. Para a vida. E ele reformula. O Calá é um sistema aberto. Então, assim, ele agradece ao jiu-jitsu brasileiro. Várias coisas a gente... E o pessoal do jiu-jitsu, quando faz Calá... Antes tem um pouco de preconceito. Mas quando faz depois, cara... Pô, dei aula para faixa preta de jiu-jitsu. Alô, Bugão. Para outros caras, também faixa preta de jiu-jitsu. Tive a honra de ir na ANP, na Academia Nacional de Polícia, com a abertura do Dudu, chefe do CEOP, o Jairão, chefe do CEF, a PF Lemos, chefe do SAT à época, tá o nosso amigo Costa lá agora, de incentivar os professores que estavam dando aula no curso de formação lá comigo a entender o que era. Pô, e... Eu fui agraciado pelo professor Emery, que foi meu professor em 2002 na NP, e hoje ainda dá aula lá. E pediu a palavra para falar no final lá, cara, até me emocionou. Porque ele falou, Denis, pô, eu vejo que a gente está no caminho certo. E um professor, quando ele se embreia por esse caminho, ele tem que saber que ele vai ser sempre um aluno. Isso aqui para nós hoje foi ouro e tal. E eu falei, pô, todo o mérito para o sistema, cara. Toda a glória a Deus que forneceu esse sistema aí pra gente. E a gente fala, a gente é mero fio condutor. Vai passar, o Denis uma hora vai parar, vai ter vários outros. Então, assim, pela seriedade do que é feito, pela seriedade com que é passado, pelas vidas que já foram salvas por conta disso, eu não tenho dúvida, assim, a tendência é espalhar, 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 e sem vaidade. É o que eu falei, o pessoal do jiu-jitsu às vezes tem um pouco de receio e tal. Pô, a hora que faz, nada de braçada. Por quê? Porque o Calá lida com controle aproximado. Se eu tivesse que resumir o Calá em uma palavra, era cair para dentro. Eu tentar ir contra a lei da física, juntar dois corpos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Por quê? Porque o cara não tem ângulo para me bater. Isso é no ataque ou na defesa, você fala? Isso aqui é ataque e defesa. Tá bom. Primeiro eu vou me proteger, certo. Eu vou cair para dentro cima. desse cara, porque esse cara não vai ter ângulo, não vai ter força para... E o ideal é esse. Só que a gente... tenta não ir para o chão, levar esse cara para o chão sem ir para o chão e sem perder o controle do braço do cara, que seria o braço da ameaça.
com a faca, o soco, enfim. Depois eu posso até te mandar vídeo para você postar se você quiser. Quero. Enfim, não vou, vai parecer que eu tô fazendo muita propaganda aqui. Não, meu amigo, não é Mas fazendo propaganda. Eu falo, Tem que falar. Eu falo disso. Não é isso. Eu falo disso com paixão porque Imagina. eu acredito, cara. Eu acredito que isso salva vidas, isso muda vidas, né? E aí às vezes a galera, a hora que vê o que é, fala: "Meu Deus, como eu não pensei nisso?", porque é uma coisa tão simples. Óbvia também. É uma coisa tão simples, né? E a gente tá aí para dividir e para aprender. A gente vai aprendendo a cada treino. Já tem uma unidade policial. Alô, Mauro. Ó, Pessoal da Romu de Capivari, Antes de já você- temos um curso aí alinhado. Marco e Marcinho, abraço. Douglas Peruque Música, Mayra bateu palminhas. Ailton Magalhães. Cantinho do Peru chegou a adução, é o Azilda. É isso. Sensacional, meu amigo. Só preto por um erro insensatez. É o nosso cuiqueiro, E Ailton. muitas outras aí. O Ailton é nosso cuiqueiro, relações públicas, é o simpaticão. Sai no meio de todo mundo falando com a galera. É o relações públicas. Relações Públicas. É. Tomou É o social média. É o social média. A gente chama o Tomou social. aquele gole lá, o cara fica... Porra. Ô, me falei, meu. Se ele tivesse aqui, meu, é chato. Ô, você é louco, ia ganhar do Bolsonaro, mas 5, 6 horas de podcast. Já pensou, meu? O homem é a zica do Ah, pântano. o Kiko gosta, viu? Advogado. É, Tá se formando, tá Legal, estudando, legal, tá bacana. estudando. É nosso- Pra cuidar da gente. É pra cuidar da gente. Fala uma coisa, qual é a primeira música que vocês fizeram no Segundas? Juntos, assim? Autoral. Então, Foi aquela lá, né? foi a primeira que a gente Tá. regravou. Que é a do Ela foi a primeira. É. Tá. E aí a gente, Ah, nas pesquisas, buscando... Porque a gente gosta de A5, né, na realidade. A gente gosta do novo bom, do velho bom. A gente gosta de música boa, na realidade. Aí a gente teve o prazer também de regravar a música do Rogerinho, o Helder Celso, que gravaram com o Pé de Moleque, que era o grupo do José Nara. A gente... Mandar um beijo aqui pros meus filhos, Matheus e Nicolas. Aí, Beijo também, Priscila. Minha mãe, todo mundo que tá aí assistindo a gente. Meus irmãos, família. é isso. E dizer que sem a família a gente não é nada, né? Verdade. Meus primos também, Ricardo, minha prima Ana. Se eu for falar pra todo mundo aqui, eu vou ficar uns 3 dias. Então, mano. um beijo pra todo mundo aí. Família, A gente. amo vocês. A gente fica muito tempo fora de casa. Eu cheguei a fazer 30 shows mês, cara. De tá vendo? O não, pessoal acha que é brincadeira. Isso. não participar de Ó, isso que eu tô velório, falando. de aniversário de família. presta um dinheiro aí, malandro. Então, eu sou muito grato de tudo que a música me deu. O apoio da minha família. E Financeiramente, inexplicável. a música hoje em dia paga mais que antigamente? Quando você vendia 1 milhão de cópias, que botava o disco de platina. é que assim, a gente, Como é que tá isso aí? a gente Explica pra chegou a pegar disco de ouro. Puta merda. Quem foi nosso empresário na época foi o Cafu, pentacampeão da seleção brasileira. E por ser a gente levar o nome do Cafu, isso com o Refla, né? Era meio difícil, porque a galera fala, Cafu, então tem dinheiro. Então, às vezes a gente chegava em alguns lances que ninguém pedia valores exorbitantes, assim, né? Então, assim, eu tenho para mim assim que a gente não estava preparado para receber aquela avalanche de sucesso que era na época. Então, tudo que entrava saía. Né? Tipo, você não tinha... Mas é importante ele falar isso, Marco. do nada Porque você... é o que a gente viu na época. Sim. Do nada Se você você teve pegar tudo. uns caras... A maioria, cara, eu compro um carro de cada cor. Compro não sei o que lá. Era pensar isso. O dinheiro não aceita desaforo. Não. Esse é o problema. Não tinha essa... A gente não tinha uma administração. Não tinha o controle financeiro, Não. né, irmão? Não tinha ninguém para cuidar. Não tinha, por exemplo, um Tele Santana falar, Cafu, acabou o treino, vem fazer cruzamento. Sim. Ô, KT, vai vender a porra do carro, comprar uma casa pra tua mãe que ela não tem. Mais ou menos nesse sentido. É isso. Essa Falar, época Marcinho, vem cá, amigão. Não faz isso aí, não vai comprar o barco, não. Vem cá. Deixa o dinheiro pro futuro. É isso, gente. E assim... E passou, né? Mas não me arrependo de nada. Ah, Marcinho, eu sei. É como eu tava falando no começo, a gente, conforme vem a idade pra todo mundo, a gente vê o mundo de outro jeito. A gente começa a ter um entendimento que a gente não tinha quando era moleque. Sim. Né? Pô, por que meu pai falava isso? Agora a gente tem filho, fala, agora eu entendo. Por que o meu avô falava pro meu pai aquilo? Então a gente começa a ter alguns entendimentos, irmão. Sim. Não adianta, nada melhor que o tempo.
O tempo é senhor da razão, brother. Que nem ontem, na reunião que tivemos, a gente discutiu algumas coisas que... assim, cara... faria tudo igual, mas um pouco diferente na questão financeira hoje. Né? Porque, como você falou, o dinheiro ele não aceita desaforo. Mas assim, a gente tá sujeito a erros. Eu pensei, quer ver uma coisa que é simples? Veio uma pessoa aqui chamada Ricardo Russo. Ele foi candidato a deputado federal, infelizmente ele não ganhou. Então, se vocês tiverem a oportunidade, pessoal de casa... ele veio em 2 podcasts. É um cara sensacional. Então ele escreveu um livro, um manual, como não ser enganado por político. Então ele fala justamente dessa matéria ser da escola. Educação financeira. Que legal. Empreendedorismo. Por que o grupo de samba não pode ser... Não tem que ter o empreendedorismo, não tem que ter educação financeira? Cara, olha como é simples. Se vocês são em 5, por exemplo, quando vier o cachê, é 6. 5 e o caixa do grupo. Sim. Então são coisas que a gente não pensava em fazer. Não. E aí passou, a gente não fez e fudeu. Com todo o respeito. É o que eu costumo falar. Do nada você tinha tudo. É isso. Do nada você teve tudo. Aí você queria comprar uma caranga legal. Sim, mano. Você queria usar as roupas que você via no shopping e não tinha condições de comprar. Sim. E aí é aquela loucura. Fiz Raul Gil, fiz Domingo Legal, Esporte Espetacular, Video Show. Nadou de sunguinha, pegando sabonete e tudo. Luiz Ambiel, meu. Cara, então assim, bumba. Eu tô rindo, mas é de inveja de ter ter pegado a Luiz Ambiel, viu? Não é, e não é assim, de uma graça, coisa não. muito importante que eu vou falar assim, do fundo do meu coração. Nunca usei droga, cara. Bacana. Essa minha caminhada, essa minha Legal, trajetória bacana. aí, eu nunca me envolvi com nada. E graças a Deus, tô aí. Isso é importante. E é importante. Pra caralho. Sim. Eu já usei muita droga, mas parei também, mas tô aí. E tô aí. Valesca, fala uma coisa. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você teve a ideia de começar a empreender do Mesa Aposta, como veio essa ideia pra você na sua vida e pro Marcelo? Então, Conta pra nós, por favor. Eu não sei se você já ouviu essa frase, que quando não se tem recurso, a criatividade tem que ser maior, não é? Uhum. E uma das coisas que aconteceu foi justamente isso. Foi uma fase sem absolutamente recurso, né? Teve uma fase na minha vida e na vida do Marcelo que a gente não tinha R$10 para tirar no caixa eletrônico. Ou seja, cheque especial já tinha estourado, todo mês era isso, né? Então, a gente passou por uma fase onde ele estava sem emprego, onde eu tinha me desligado e, enfim, acabei não conseguindo retornar. E chegamos nesse ponto de não ter R$10 para tirar no caixa eletrônico. Eu sempre trabalhei a vida inteira. Então, para uma pessoa, para uma mãe, uma esposa que já está acostumada com o perrengue do dia a dia, é uma coisa. Agora, eu sabia que tinha um potencial, não dava para ficar daquele jeito. Então, a ideia veio da necessidade, né? A necessidade de fazer alguma coisa. E eu não comecei com a Mesa Aposta. Não né? começou? Não comecei com a Mesa Aposta. Eu tive... A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte. Quando você está na lama, né? Quando você está na Tabós. Quando você está ali... Quando você não está em Araxá, em Minas, tomando um banho de lama para revigorar a saúde... Quando você está, né? Naquela situação, na minha visão, a primeira coisa que você precisa fazer é se equilibrar emocionalmente. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela não consegue ver com clareza a solução. Existe uma coisa que eu tenho clareza disso. Não existe problema que não tenha solução. Não existe. Todo problema tem uma solução. Só que se você está muito desesperado, se você está muito atordoado, você não consegue enxergar o óbvio. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... E a falta de dinheiro tem esse poder, né, total. amiga? Total. Não é só te tirar do seu corpo. Prumo. Afeta tudo. Afeta o relacionamento com a família, o relacionamento íntimo. Imagina, destrói, né? Eu e o Marcelo, ele ficou 1 ano sem trabalhar, então nesse 1 ano, no começo, você tá firme. Não, vai dar certo, você vai conseguir, eu te apoio. Cara, passa 3, 4, 5 meses, você já começa, você não tá fazendo nada? Você não vai se mexer?
Você não... o problema é você. Existe esse negócio. É instintivo. Porque você está querendo proteger a sua vida, a sua família, o seu patrimônio, os seus filhos. A gente passava por situações assim, ó. Descia de elevador, as pessoas comentavam. Esse aí não está pagando condomínio. Ia fazer rematrícula de escola na criança. Chegamos na escola 2 anos seguidos. Uma vez comigo, outra vez com ele. Se a gente não vai fazer a rematrícula no seu nome, porque o seu nome está sujo. Sendo que é proibido esse tipo de posição. Eles não podem fazer isso, né? Passei por essa vergonha. Um ano eu, um ano ele, né? Claro. Revezamos, Já né? revezada marota. Então, assim, na minha visão, tinha que mudar alguma coisa, mas eu precisava ter equilíbrio emocional. Então, a primeira coisa que aconteceu foi eu fazer uma visita no CEAGESP, porque não podia fazer nada que pagasse, né? O Marcelo me levou lá, um rolê no CEAGESP, né? Vou te levar para ver flor. E eu tinha eu tinha um negócio que eu não gostava muito de flor. Porque eu pensava assim, se você vai me dar um presente, me dá algo de comer. Não um negócio que morre, né? Eu acho que é mentalidade de escassez isso, né? Eu tinha muito. E o Marcelo, não sei o porquê, teve essa ideia, e eu também nem sei o porquê que eu aceitei. Eu acabei indo numa madrugada com ele lá no CEAGESP, e a hora que eu entrei, a minha cabeça fez assim, abriu. Eu vi nas flores, nas cores, uma oportunidade de me fazer feliz. Né? E eu tinha um propósito. A minha mãe morreu de uma forma muito súbita, e eu não me despedi da minha mãe. Então, eu tinha ali uma dívida emocional com ela. E aí, naquele dia, realmente, a gente gastou, né, dentro do nosso cartão de crédito, no limite, trouxe um monte de flor para casa, no investimento, né? Fiz um monte de arranjo, depois tive que distribuir para muita gente, fui distribuindo para as mulheres do condomínio. E olha que interessante. Você começou fazendo arranjo. Arranjo floral. E aí, na primeira semana, eu fiz um monte de... Fiz aqui do meu jeito, né? E eu distribuí para várias pessoas, porque não ia morrer, né? Ia ficar tudo ali. E na semana seguinte tinha gente vindo na minha porta falando, e aí, essa semana vai ter arranjo? Então, comecei assim. E aí vi nisso imediatamente uma oportunidade, nem foi de ganhar dinheiro, mas foi de ocupar minha mente com algo que estava me fazendo bem. E aí nasceu a Divino Arranjo, porque naquele mês eu falei, vamos criar um negocinho, uma assinaturinha de condomínio. E aí não só nasceu a Divino Arranjo Flores, mas eu criei junto com uma outra pessoa, convidei uma outra pessoa para fazer um bazar semanal dentro do condomínio, onde eu podia, de sábado, sexta e sábado, mostrar todos os arranjos. Você já morava no Belém ou ainda era aqui? Não, morava aqui no Belenzinho. Já era no Belém? Já aqui, né? Então, eu acho que a grande oportunidade da vida das pessoas, ela surge nestes momentos, onde você... através de algo que te faz bem, carência emocional, né? Algo que você faz ali para melhorar a sua autoestima, e você percebe que aquilo pode ser monetizado. Agora, o medo de receber ou não é o que faz a maioria das pessoas não oferecer o próprio serviço, porque todo mundo tem uma habilidade. Só falando uma coisa que me lembrei agora do Mussum, que ele falava assim, o medo de errar tira a vontade de ganhar. Lá atrás ele falou isso, ó. A televisão era preto e branco, eu lembro que ele falou que eles foram morar fora do Brasil, que era Los Sete de la Batucada, e que eles passaram fome, que eles comeram a paella, lembra que eles contam? A paella que tinha a raquete da Esther Bueno, que tinha a chuteira do Pelé. Então é isso. De repente, no momento que você se vê, é o momento que vai te dar o tchan como mudando a sua vida, né, Valesca? E assim, é muito fora do normal. Assim, vamos no Ceasa... Mas você já foi no Ceasa pensando nessa questão? Não, amor, ela falou agora. Ela falou que nem acreditava nisso, porque para ela, a flor representava aspas uma coisa que morria. Entendeu? É isso que ela tá falando. Então vamos lá. Acabou chorar. Esse álbum aqui, qual câmera? Explica pro pessoal essa daqui, né, Márcio? Acabou chorar. Explica o que acabou chorar e som livre. Quem cantou? Vamos lá, vamos começar. Pode começar. Então vamos lá. Esse álbum aqui, ele tem uma importância muito grande na música brasileira, porque ele é considerado, sempre figurou nos primeiros lugares em qualquer lista nacional. Dessas que a gente citou, sempre orbitando entre os... Qual que é a grande novidade desse álbum? É essa fusão do rock com a bossa nova, que esse grupo de músicos baianos conseguiu fazer. Era algo inédito até então. Porque até então eles vinham de uma trajetória
pautada no rock. E a ideia de seguir carreira nesse sentido, um rock mais tradicional, um rock progressivo. No entanto, eles tiveram como padrinhos, como tutor, né, musical, artístico, o grande João Gilberto, que os visitou lá no apartamento e deu dicas de como associar a música brasileira, a nossa harmonia brasileira, o nosso time brasileiro, essa brasilidade com o rock que eles já tinham, já estavam atuando. Então a grande novidade desse álbum é esse, porque essa sonoridade foi única, era algo inédito até então. Eles dizem que os gêneros, esse gênero desse álbum na época... Desculpa, gente, eu até esquecendo. Diz que o gênero nessa época era rock and roll, bossa nova, música popular brasileira, samba e baião. Samba e baião. Porque eles eram... O núcleo da banda era baiano, né? Que é o Moraes Moreira e o Galvão. O Moraes Moreira tocava violão e o Galvão que era o poeta. E aí, engraçado que eles até se encontraram por intermédio do Tom Zé. Olha que engraçado. Tom Zé, ele conheceu os dois e falou, eu acho que vocês acho que vão se dar bem juntos. E aí eles começaram a compor muito numa pensão que eles moravam. E aí eles se mudaram para o Rio. E foi aqui no Rio que eles conheceram a parte mais, a base da banda, vamos dizer assim, que é Pepeu Gomes, guitarrista fenomenal, Jorginho Gomes, irmão dele, baterista, Dade, baixista incrível, Baby Consuelo, que depois virou Baby do Brasil. O Dade fazia parte? Sim, desde fã dele pra caramba. Dade Ele toca com a Marisa Monte, né? Sim. Tocou com Marisa Monte, com inúmeros artistas. Eu acho que hoje ele tá numa turnê com a Marisa só. É bem possível, bem possível. Inúmeros artistas eram muito bons. E engraçado que nessa época o Pepeu e a Baby eles tinham 16, 17 anos. Eram entrando para a fase adulta. E aí eles se conheceram e começaram a fazer esse som. E o interessante é esse detalhe da capa. Não sei se dá para pegar a capa aqui, Haroldo. Essa... Dá para pegar? Pegou? Assim? Tá. É justamente o segundo álbum. O Acabou Chorar é o segundo álbum de estúdio deles. E dos Novos Baianos. E aqui eles já estavam morando como se fosse numa sociedade alternativa. Que eles moraram primeiro no apartamento, no Rio de Janeiro. Isso. E aí eles ficaram tão grandes que eles falaram, a gente tá pequeno no apartamento, jogar bola dentro do apartamento, não tinha móvel, era uma loucura. Era uma loucura. Eles viviam de forma coletiva, né? Exato, é um coletivo. Era um movimento hippie, assim, no seu apogeu, né? Exato. Então, a vida deles era uma vida livre mesmo. E aqui eles alugaram um sítio. E moravam num sítio, os músicos com as esposas e as crianças que iam nascendo e jogavam bola e tocavam, ensaiavam, era o estilo de vida deles. É engraçado que eles contam que ninguém ligava em dinheiro. Quando eles precisavam de dinheiro, tinha um saco de mercado atrás da porta que você ia lá, pegava quando precisava, porque dinheiro não faz sentido. E era esse espírito que surgiu isso aqui, né? Esse álbum que é incrível. Quem que é o... Aí na ficha técnica, tem quem é o maestro? Quem que é o diretor musical? A produção é o Estáquio Sena e João Araújo. O Estáquio Sena, ele era um profissional da Som Livre que ele trabalhava em novelas. Então ele participava de arranjos musicais de novelas, produzia CDs de novela, porque a Som Livre até então, o foco da Som Livre era trilha sonora de novelas. Isso. Aí ela começou... Foi criada para isso, Foi criada para essa finalidade. Aí ela começou, ela modernizou o selo, né? O selo, um outro diretor assumiu a direção do selo e começou a produzir álbuns de cantores daquele período, né? De novidades, que surgiam naquela época. E a Som Livre buscava essa coisa mais experimental mesmo. Ela tinha esse processo de buscar nomes novos para o casting dela. E os Novos Baianos teve essa produção, que é uma produção cara para a época. O álbum foi um álbum duplo, um álbum de capa dupla, né? Que legal. Então foi uma produção requintada. Na verdade, a Mariana fala aqui, a Fernandes, até meus filhos de 4 anos ouvem Acabou Chorar.
Acabou Chorare. E tem uma história interessante do Acabou Chorare. Acabou Chorare, muita gente pergunta, mas por que tem esse título? Isso. Exato. E esse título é... Acabou Chorare. Acabou Chorare. É bem Chorar. curiosa a história, porque a filha do João Gilberto morava no México. Bebel Gilberto, hoje cantora, ela morava no México. Bebel? E ela sofreu uma queda, e começou a chorar. Aí o João Gilberto foi acudi-la e ela misturou o português com o espanhol e disse: acabou Chorare, papai. E isso ficou na mente do João Gilberto, que sugeriu o título para o grupo. Acabou Chorare. Que loucura. Foi uma... Pra você ver, né? Bem particular, não tem nem nada a ver com o grupo, né? E o Galvão, que foi o letrista da música aqui. Da música. Tem a música Acabou Chorare. Não é o Galvão Bueno. Não, Galvão poeta. Ele estava escrevendo uma música justamente sobre isso, sobre uma abelha e o zum que fazia uma coisa mais pueril, e quando ele teve contato com esse termo, foi exatamente que eles aceitaram aí para colocar no título do álbum. Podemos falar do Milton? O Clube da Esquina. O Clube da Esquina. Que não existe Clube da Esquina, não tem nenhum clube na esquina. Então vamos lá, pessoal. O Henrique Prato Weber agora. A gente fala o pessoal do Clube da Esquina. Vamos falar. É um clube, o que, né? que é o Clube da Esquina? O que é o Clube da Esquina, pessoal? O que é o Fala para os telespectadores. Acho que o clube... E a clube... audiência tá alta aqui só para falar para vocês, hein? O clube, graças a Deus. O clube é uma licença poética. É um lugar, um cruzamento da rua Divinópolis com a rua Paraisópolis, em Minas Gerais. Que o Lô Borges e os amigos se reuniam lá eventualmente para tocar violão e, enfim, compor e conversar. Lembrando, desculpa te interromper, sim, claro. Heber, que uma coisa bem interessante desse álbum é que é um álbum do Milton Nascimento e do Lô Borges. Ou Salomão, que é Lô de Salomão. Salomão Borges. Eles têm uma diferença grande de idade. O Milton Nascimento, se não me falha a memória, nesse álbum ele tinha 26, 25... acho 28, né? 28. E o Lô Borges, 17 anos. Então, uma diferença gritante. Então, quando o Milton já estava estourado, que já era muito famoso, o Lô Borges estava começando, aprendendo a tocar violão na esquina, com os amigos e a molecada da época. Eram duas pessoas bem diferentes na carreira musical, né? O que você pode falar sobre o Rio de Janeiro e São Paulo rapidamente? Primeiro é o seguinte, vamos lá, pessoal. Arquibancada de São Paulo, 30 mil pessoas. Rio de Janeiro, 70. 96. Aumentou, vamos lá. 730 metros no Rio de Janeiro? 730. São Paulo, 500? 500 e alguma coisa. São Paulo, 14, Rio de Janeiro, 13, largura? Isso. Então, basicamente, a diferença começa daí. Fora o espetáculo mise en place, né? O que é feito antes. O nosso polo cultural Grande Otelo fica fechado durante o ano, tem um evento de carro, um evento de hambúrguer, tem Skol Beats. Não se trabalha essa cultura brasileira que chama-se samba. Quando você... Sabe o que é engraçado? Você que mete o pau no samba, quando você vai em Portugal você quer escutar fado, quando você vai na Itália você quer escutar tarantela, e eles quando vêm aqui querem escutar o samba. Verdade. Com todo o respeito aos outros gêneros musicais. Então o samba é do Brasil, né? O Lago do Peixe, a Sapucaí, o português lá de São... Lembra? Quer dizer, você vê, os meninos de Debré, enfim. Haroldo, na verdade, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu trabalhei, meu pai teve agência de turismo lá atrás, e aí eu tive essa oportunidade de trabalhar também com turismo. E a primeira coisa, quando o gringo ele vem pra cá, ele quer ir em escola de samba. Então. O gringo, ele dá muito valor para o nosso samba. Só que, infelizmente, ele dá valor para a parte da nossa cultura, você está falando. O nosso povo daqui, então, infelizmente, ao invés de dar valor àquilo que a gente tem, eles querem meter o pau, entendeu? Sem saber como que funciona o carnaval. No entanto, que quando teve a pandemia, se você soubesse o que as escolas de samba ajudaram de gente aí que estavam, com problema na pandemia, só que ninguém vê isso, cara. O nego só tava metendo pau. Ah, vai ter desfile. Pô, mas não sei o que, vai ter desfile. Gente, o carnaval, parece que não.
Mas ajuda muita gente. Quantas pessoas trabalham no carnaval? Quanta gente vive do carnaval? Eu sou um que vivo do carnaval. O sustento da minha família vem do carnaval. Conte sobre isso. Vem de escola de samba. Fala. Certo? Eu sou um funcionário que vivo do carnaval. Certo? Agora, tem gente que não vê isso. Marginaliza ainda o carnaval. Só que não é mais assim, não. Hoje o carnaval, ele é profissional. Entendeu? Ele é profissional. Isso que as pessoas têm que entender. Agora, quanto a Rio e São Paulo, são carnavais muito diferentes, são públicos totalmente diferentes. O carioca, na verdade, ele nasceu para isso. O paulista, hoje, trabalha demais. O paulista vive muito de trabalho. O carioca já não, entendeu? Então, assim, o samba tá no sangue do carioca. Mas o nosso carnaval evoluiu muito e muito mesmo. Camila Franco, você lembra do seu primeiro caso? Mariana Nascimento. Lembro. Você já vai falar. Já vi mulher que apanha, faz medida e o cara vai preso. E olha, vamos lá de novo. Mariana Nascimento. Já vi mulher que apanha, faz medida e o cara vai preso. E a mulher vai procurar um advogado para pedir uma liberação para ele ter visita. Gente, eu já tive falado assim. Absurdo isso. Absurdo. O camarada foi preso por tentativa de homicídio e a vítima era a esposa. Absurdo. Óbvio que nenhum diretor de estabelecimento nenhum vai autorizar a mulher fazer visita com esse cara. Não existe isso. Aí o que ela faz? Vai na Defensoria Pública e quer um mandado de segurança, porque é direito líquido e certo dela de visitar o marido e tentou matá-la. Tem, gente. O defensor tem opção? Não, ele tem que ajuizar. Tá lá, tem que estar lá para cumprir a lei. Respondendo a Camila do meu primeiro caso. Fala. Foi um tráfico de drogas. O camarada conhecia, um camarada que me conhecia, me ligou, era umas 2 horas da manhã mais ou menos, falei, não tinha nem a OAB, a carteira. Provisória. Era um papel. Provisória? Porque o cartão que tinha ficado pronto ainda, era um papel. Aí vai eu, lá, né, recém-saída da faculdade, com todas aquelas ilusões, né, de como vai ser. Aí, fui pedir pra falar com ele e tal. Doutora, essa droga que tá indo é minha. Eu falei, não. Falei, bem na minha vez, o primeiro. Eu falei, não. Ele falou, me mostraram uma droga ali, não tem como ser minha. Porque é o seguinte, eu trabalho com embalagem azul. Essa embalagem que me apresentaram é amarela, ela não é minha. Mas, meu amigo, eu não posso chegar no delegado e falar isso. Você vai me dar outro argumento. Essa aí não bate, hein? Então, doutor, você vai ter que liberar o cara. Ele foi forjado. Como? Ele não trabalha com esse tipo de embalagem. Ele trafica outra embalagem, não como essa aí. Essa aí não. Então vamos fazer direito. Eu vendo loló, não é? Flagrante, tudo bem, mas pelo menos traga a droga que realmente ele comercializa. E eu falei, putz, mas bem na minha vez, uma história dessa. Aí, bom, um caso bem polêmico. Quando há uma condenação, o cliente fica muito indignado com aquela coisa da vingança, e aí você vê que hoje, não hoje, né, mas você tem muita morte de advogado, né? Você entrou numa pauta muito. Mas você sabe por quê? Então, fica prometendo que não pode, né, meu? Acabou. Eu ia te falar, eu vou falar porque eu já investiguei. Porque você mentiu. Você disse que você ia fazer uma coisa que você não tá ao seu alcance. Acabou, você vai morrer. Não é só isso, tá? Então, assim, quando o preso aceita... Tem outras coisas... É que assim, quando você advoga, tem o camarada que vai contratar o advogado e tem o camarada que quer o capanga. São duas coisas totalmente diferentes. O capanga, se não seguir determinadas regras, ele vai morrer. É assim que acontece. E ele entra sabendo disso. É o risco. É o risco da atividade. Outras coisas são o seguinte, sem citar nome, tá bom? Você vai lá, dá cana no cara, o cara fala, pô, senhor, mas é o seguinte, o advogado foi no prédio ou no outro lugar e falou tal coisa. Nunca existiu isso. Pera, não. O fulano lá não pediu 300, não pediu nada. Como é que é? Não. Então o cara roubou, o cliente roubou. Você sabe que... Deixa eu falar. Não, isso aí é muito recorrente. Não, vai pro vinagre. Fala... Você não se comprometa com aquilo que não está no seu alcance. Quando o cliente contrata, a primeira coisa que ele pergunta, eu vou sair? E eu respondo, não sou eu que solto. Mas pode falar uma coisa? Depende no fundo do meu coração, doutora, eu vejo alguns advogados, colegas que vão lá no distrito, é pena máxima. Chegou um cara hoje, o quê?
Não, continua. Chegou onde? Você vê que é o doutor Pena Máxima. O cara com aquele terno da Garbo, com todo respeito. Com aquele jeito, com aquele gel, o cara fala, meu. Aí chega no cliente, não, que. Aí eu falo, mano, é Pena Máxima. E o cara prometendo mundos e fundos que não existe, Roberto e doutora. Não existe o que. A gente sabe que não existe o que ele está falando. Amigo, quer trabalhar na área? O de hoje mesmo, esse cara falso delegado, mulher, o que o advogado prometeu para eles, lá na cadeira da doutora, sendo na oitiva, eu olhava para a doutora e o cara, não, porque é minha cliente, e botando no papel. O senhor vai botar isso no papel? Tá bom. Assina aí, obrigado, meu. Pena máxima, gente. Perguntar aqui pra doutora. Falar em mundial, deu um toque. Falar em mundial, dali, o que o cara precisa fazer hoje para ser reconhecido mundialmente igual você é com o seu trabalho? Não fazer tatuagem. Não fazer tatuagem? Não. Fazer o quê? Muito além disso. Olha aí, galera. Presta atenção, hein? Presta atenção. Muito além disso. O Coldplay, vamos tocar no assunto, né? Já que ele fez um show aqui. Ele canta ou faz um espetáculo naquilo que ele exala da boca dele? Qualquer um canta, mas da forma como você interpreta a música, como você disserta sobre o que você fala da letra, naquele momento que você está cantando, faz o diferencial. Você hoje não deve fazer o que todo mundo faz, ser igual, fazer a mesma coisa, porque se você é comparado a mais um, que relevância tem você no mercado de tatuagem? Que valor você tem naquilo que você é como artista? Então como é que você cobra o seu trabalho se o teu cliente encontra o que você faz em qualquer lugar? Preço é tudo quando você não oferece nada. Quando você oferece uma experiência para o seu cliente, quando você oferece como um mestre aqui, faz um trabalho que eu sou apaixonado, eu não consigo fazer a técnica dele, né? E eu sempre estudo, eu conheço o cigano há mais de 20 anos, e eu estou sempre vendo ele tatuar, a forma como ele regula a máquina, a forma como ele marca as sombras, é a impressão digital dele no trabalho que ele faz, por isso que ele é conhecido por esse recurso que ele desenvolveu técnico. Então, hoje na tatuagem você deve não fazer isso. Você deve pensar que nós, como artistas, devemos levar nossa arte para muito além da pele. Você tem que transformar o mundo, como o Michelangelo fez na Capela Sistina, e naquele momento ele pintar aquele teto todo, onde eu nunca fui, mas pretendo ir. Né? Eu já fui no Louvre 2 vezes, é uma experiência que eu não sei te explicar em palavras. Só você indo, você sentir a emoção que é você estar perto de um Caravaggio, de um Peter Paul Rubens, de um Canaletto, de um Tiziane. Cara, é uma coisa impressionante. Né? Então, quando você tem hoje na tatuagem alguém que se preocupa em estudar o que todo mundo está fazendo igual, você passa a ser mais um. Não há relevância nisso. Hoje, para você se destacar no mercado mundial de tatuagem, você tem que, primeiro, saber o que você quer fazer na tatuagem, que deve ser um diferencial naquilo que você está entregando para o seu público. Segundo, identificar seu público. Quem vai fazer a tatuagem com você, Roberto? Quem vai fazer a tatuagem com o cigano? Quem vai fazer a tatuagem com o Dali? Então você tem que encontrar esse público. O terceiro passo é você criar uma estratégia nas redes sociais de marketing ou tráfego pago para você levar o que você está fazendo para o mundo. Não somente para a região, no bairro onde você mora. Né? Hoje você tem que fazer com que alcance aquela sensação que a gente aprende quando é criança, a primeira impressão que fica. Você tem que olhar o meu trabalho no Instagram e se impressionar com o trabalho. Você não pode simplesmente chegar e, nossa, legal. Não, tem que chegar e alcançar aquele fator, uau, nossa, sensacional. Pronto, eu prendi atenção. Meu trabalho vendeu. Então, quando você vende seu trabalho, quando você é inteligente, quando você desenvolve a sua criatividade, você cria um diferencial, a sua impressão digital, a sua identidade artística. Aí você passa a ser conhecido porque você criou exatamente isso, uma identidade para o mercado de tatuagem. Vamos fazer o seguinte, ó, me fala um caso triste que você resolveu, não precisa citar nome, e um caso engraçado. Teve, vamos lá. Um caso engraçado. Puxa, vamos lá. Eu quero comprar, não sei lá. Vamos lá, me existiu ajuda aí, esse amor. caso ou não? Cuidado, hein? Puxa, meu. Esse eu vou expor porque é amigo meu. É amigo, eu vou tirar onda mesmo. Vou tirar um caô aqui, hein? Paulo Azeredo, do Rio de Janeiro. Nossa, cara, deu nome pro Carica, porra. Vou dar nome aos bois, porque o Paulo, ele transitou da situação de cliente, se tornou amigo e hoje é parceiro. Hoje ele representa a nossa marca lá no Rio. E ele foi um cara ansioso, não é, Paulo? Você sabe disso. Mesmo com o manual de boas práticas que o Ulisses não leu... Coitado, meu. Ulisses. Hoje peguei ele para Cristo. O Paulo lá com o manual tudo bonitinho e o Paulo havia lido tudo.
E aí limpamos o nome do Paulo, bonitinho, entregou com um score bom. E aí ele saiu passando ficha em um monte de lugar. E do nada o score dele caiu de novo. Do nada assim, né? Porque ele passou um monte de ficha, fez um monte de pedido de empréstimo. Ativou o Open Finance, na verdade, né? Porque quando ele começou a fazer os pedidos de empréstimo e começou a dar errado, ao invés dele parar e analisar, ele continuou pedindo. E quando ele trouxe para nós, a situação já tinha agravado. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo. Paulo, o que aconteceu? E aí se descobriu que ele havia ativado o Open Finance. Ou seja, ele devia, contratou uma assessoria jurídica para levar isso para o sigilo e ele mesmo autorizou a instituição, ao banco, a contar para todo mundo. Então, esse foi um caso engraçado, até porque ele mesmo já vendeu outros processos lá e os clientes dele super felizes com o resultado e o dele mesmo ficou comprometido porque ele ativou o Open Finance. Uma história triste. Olha, eu tenho uma história triste que não é nem com o cliente, mas foi com o consultor, que foi o único case assim da história da nossa empresa que o consultor ele se comprometeu com o cliente em relação à liberação de linha de crédito. Como é que foi a história? Chegou um cliente lá no escritório e falou, olha, eu quero meu dinheiro de volta porque eu não consegui comprar meu caminhão. No seu escritório? No meu escritório. Aí eu falei, não consigo comprar caminhão e você está querendo me responsabilizar, mas o que aconteceu? Como assim? Eu não sou banco, eu não sou financeira, não sou eu que libero linha de crédito. Esse é um ponto muito importante, que as pessoas elas me perguntam. Márcio, você me garante que se eu te contratar, eu vou financiar o carro? Eu falo, não, eu não te garanto isso, porque eu não sou o banco, eu não sou a financeira. O que eu te garanto é que com o nome sujo você não vai conseguir nada. Então você, primeiro, precisa ter um nome bom, um score bom, e toda a nossa orientação para que você construa um novo relacionamento. Vamos comparar com um casamento? Você foi lá e traiu a sua esposa. E aí ela decidiu te perdoar. Como é a sua conduta daqui para frente para você reconquistar a confiança da tua esposa? Mais ou menos parecido com isso, o cliente ele ficou inadimplente no mercado financeiro. Ele pegou um empréstimo, um financiamento, ele não honrou. Ele traiu a confiança da instituição. Agora ele ficou devedor. Pode falar, Marcinho. Tá certo? Fazer umas fotinhas. Agora ele acabou de limpar o nome. Ele precisa construir uma nova reputação. Ele precisa construir confiabilidade de novo. Essa parte não compete a mim. Eu não posso garantir para o meu cliente que ele vai conseguir empréstimo X, Y ou Z. Isso é a parte dele. O que eu garanto é o nome limpo e um score bom. E uma consultora nossa que nem faz mais parte do nosso time, eu acho que ela estava naquela ânsia de fazer a venda e pegar a comissão, aquela ideia que eu disse que eu sou contra, ela foi lá e prometeu para o cliente que ele ia conseguir comprar o caminhão. E por uma questão de relacionamento, ele não conseguiu comprar o caminhão. E ele bateu lá no escritório e falou, e agora? Como é que eu faço? Não, mas espera aí, a gente não se compromete com isso. Ele mostrou a conversa no WhatsApp, não, mas a tua consultora prometeu que ia comprar o caminhão. Aí eu olhei aquilo e falei, você tem razão, ela te prometeu mesmo. Não tenho o que conversar. Devolvi na íntegra o valor do contrato dele, assumi o prejuízo e a gente desligou a colaboradora. Não tinha o que fazer. Então, essa foi a história mais triste da história da nossa empresa. Comentários, top. Contra a Dream, Paulo Faria, quando você se relacionou com a música, já começou a primeira pergunta. Meu amigo, não. Como é que é o nome do rapaz que fez a pergunta? Contra a Dream. Contra Dream? Dream. Contra Gol. Fala, parceiro, você... Quando você se relacionou com a música, interrogação, como dizia o Roberto Savalano. Não vai querer tirar minha vaga aqui no podcast. Já tá fazendo a pergunta. Ponta da língua, hein? Olha aí, ó. Mas vamos lá, Paulo. Vamos lá, então, galera. Aí. Como é que chama? Contra o quê? Contra Dream. Contra Dream. Contra as Tonas. O cara é contra os Tonas. Contra tempo. Vamos nessa. Eu me relacionei com a música muito cedo, né? Meu avô tocava violão. Nos barzinhos também. Fazia um sonzinho lá na minha cidade, né? Interior. E eu gostava muito de jogar bola. Nem dava bola pra música, né? Só que um certo dia eu conheci uma orquestra de violão na cidade. Mas você jogava bem, não? Oxe, camisa 10. Você tá mesmo? Você é mineiro, né? Não. Aqueles casos mineiros que tá contando. Mineiro. Não. Jogo bem mesmo. Tem até uns vídeos lá no Instagram. E eu passei perto de uma orquestra de violão tocando lá. É lindo, né? Nossa, é lindo demais. Orquestra de violão lá na cidade tocando.
Eu gostei, mas no começo comecei a ir por causa do pão, né? Que dava um pãozinho. Dava um pãozinho com salame, com salsicha. O pãozinho com salsicha. Carne moída. O pãozinho com onde doce que é de isso aí que eu leite. vou também? Ainda tem? Ainda tem. Então vamos lá. Aí eu passei e falei, porra, eu vou ficar aqui, porque eu vou comer um pãozinho todo dia, né? Que eu já Era o comi quê? um pão. Aquela viola de 10 cordas? Não, era só violão mesmo. Só violão. Chamava Projeto Jovem Cidadão. E lá era o seguinte, né? Lá tinha a galera do futebol, que eu gostava de futebol. Aí como eu podia ir no futebol e no violão, eu comia 2 pão no dia. Olha aí que beleza. E acabei pegando amor e então, afeto. não, mas peraí, era um projeto que você participava. Isso, Tinha um futebol. Isso. Entendi. Viagem e tal. Era da cidade, projeto da cidade. Aí eu peguei e falei, vou fazer minha inscrição no violão pra mim poder comer 2 pão, né? Lógico. E foi fácil, cara, aprender violão? Não, no começo foi não. Não, porque, velho, eu tenho uns 3 anos que eu tento e não sai do lugar. Não foi. E eu comecei, eu acho que eu tinha 9 anos. 9 anos. No violão. Desde cedo. E já levei bronca, meu professor, mandar um abraço pra eles. Tive uns 4 professores também na época. É o Luiz Cláudio Argente, que é o Claudinho, o Renan. Que tipo de violão que você ensinava lá? Violão clássico? Não, lá era mais música, por exemplo. Popular? Tipo... Manda no raiz aí, então, já tô pedindo, vai. Um brasileirinho aí, ó. Entendeu? Continua. Peguei só pra ele entender como é que é. É louco? Aí, entendeu? Pega o aquecimento, né? Isso. O cara vai tocar, faz brasileirinho é aquecimento. Lá era assim, entendeu? Mais música assim, música de sertão. Aí eu peguei amor, gostei, peguei na festa do povo tocando violão, peguei amizade, fiz amizade com todo mundo lá. Comecei a gostar, né? Aí foi anos. E você tem na memória, assim, a primeira vez que você se apresentou pra um público, assim, que não fosse família? Em tese é família, Tem. Subiu no palco... Eu apresentei a primeira vez num... Nem foi palco, foi num Pesque Pague. No Pesque Pague, trabalhadinho assim no chão, a troco de um espetinho e um cuscuz. Show de bola com os amigos, né? Tem que respeitar a história, porque se você vê hoje os grandes da música, você olha lá atrás, tinha cara comendo palma, né? Lógico, água com farinha. Com certeza. Aí você pode pegar a maioria dos caras aí que hoje é topzera na música, foi 10, 15 anos de luta. Dormiram na rua. Graças a Deus eu não passei essa não é dormindo na rua, pô, é na praça. Na praça. Aí... Errou a música. Errei a música ainda. E eu peguei gosto e comecei a tocar. Aí depois de comecei a tocar, não parei mais. Show. E a primeira apresentação aí não foi aquelas coisas que no começo, eu falo a verdade. No começo não era bom, não. Paciência, então, mas o importante é assim... você não tá muito afeto às críticas. Lógico, né? Se você não. parar em toda a crítica, você não prossegue. Fala uma coisa, como que você entrou no ramo do fitness? Entrei por uma oportunidade que eu estava desempregado. Aí fui trabalhar, eu vi um stand de uma empresa em shopping que tinha antigamente. Aí eu fui lá me candidatar, perguntei como funcionava, tudo, me indicaram. Aí mandei meu currículo, gostaram do meu currículo, tive uma oportunidade, fui trabalhar lá no Jardim Europa. Que ano que foi isso? Foi 2000 acho que 14. Tá. 2014. Comecei lá. Jardim Europa. Jardim Europa, Avenida Europa. E era o que lá, Cleiton? Lá era uma loja, tá. Né, a matriz. Eu trabalhava na matriz, eu era vendedor. Tá. Nessa loja eu trabalhei acho que uns 1 ano. Aí tive uma oportunidade de assumir a gerência de uma outra loja deles como gerente. Aí fui trabalhar na loja do Tatuapé deles. E aí lá eu dei o estouro. Foi quando eu comecei a bater metas atrás de metas como gestor já. Aquele problema que teve naquela loja, que ano que era? Você lembra? Foi... Não sei se ajudamos muito vocês lá, mas... ajudou. Que era o Dr. Ferrari, lembra? Sim. Que ano que foi? Foi... Eles entraram de marcha ré, não era isso? Não foi isso? Não, lá foi o corpo mesmo, né? Levaram os skate eletrônicos. É verdade, levaram os skate eletrônicos, tem razão. Aí lá foi quando... Lá acho que foi 2018. Faz um tempinho, irmão. Faz um tempinho, Faz uma cota, hein? Roubaram lá, mas foi assalto mesmo, né? Assalto mesmo. Então você tá mais ou menos nessa profissão uns 10 anos? 10, 12 anos. Tá. 10, 12 anos. E agora, atualmente, você faz o quê? Você tá onde? Agora eu tenho uma empresa, né? Tá. Minha. Então você fala aí, tem Instagram? Tem. Passa o Instagram pro Marcinho anotar ali. Ele vai colocar no ar aí. Já passou? Não. Então você passa, por favor, Passo. Good Fitness Oficial. Vê se acha aí, Marcinho. Coloca no ar pra gente, por favor. Já tá? Onde fica? Não, é uma empresa minha, tá. Né? Virtual. Tá. E lá eu trabalho com... Isso, que tipo de serviço você presta? Então, eu faço consultoria, na verdade, né? Tem clientes que não têm ainda um conhecimento do fitness, né?
como iniciar um projeto, como fazer, o que fazer, né? Isso é muito normal hoje. Às vezes vem um investidor... Desculpa, o que é normal, você fala? Normal... A pessoa querer abrir o fitness? Querer abrir uma academia e não saber o que fazer, como abrir. Isso é temeroso, não é? Muito. Porque assim, acho que não só para a área do fitness, mas para qualquer segmento aí, você tem que pelo menos entender o que você vai querer abrir. Exatamente. O significado daquilo lá, não é, Cleiton? Para ver se vai dar certo. Não, a questão não é nem dar certo. Por exemplo, fitness, mas aí, tudo bem, você vai prestar uma consultoria, a pessoa não sabe nada. Então, quer dizer, eu sei que é um ótimo profissional, não é porque você é meu amigo. Mas se pegar um tranqueira, não só na área do fitness, mas em qualquer área, o cara vai nadar de braçada, Cleiton. Exatamente. A pessoa tem que entender um pouquinho, para pelo menos falar, pera um pouquinho. Tá errado, eu sei um pouquinho, esse caminho que você está tomando está totalmente equivocado, totalmente errôneo. Exatamente, mas eu gosto muito do meu trabalho por isso, que eu jogo honestamente. Certo. Eu sou um vendedor, mas antes de ser vendedor, eu sou consultor. Então eu direciono o meu cliente para o melhor. Não é para o mais caro, não é pro custo-benefício. E eu vejo o ponto com ele, se o ponto dele é um ponto que vai ser promissor, isso é uma coisa que tem que saber. Então, você consegue analisar isso também, ponto comercial. Também. O local, o local. Se ele a via, se é shopping, se é dentro do mercado. Se é avenida, se é subir, certo. Se é 2 andares, 1 andar. Eu faço também, né, projetos para academia, eu monto projetos. Você vai montar lá pro prédio Ilha do Verde, viu? Trabalhar comigo logo Alan, menos, qual foi a grande decepção da sua vida? Você tem uma grande decepção? Grande não, mas eu sou muito grato. O que te marcou, vai? O que me... Eu sou muito grato ao cara que eu era estagiário dele. Eu era estagiário de um cara chamado Davi. Tá. E eu tinha ele como a maior referência, assim, de vida. Legal. Eu modelava ele 100%. Tudo era ele. Nossa, minha vida era ele. Tá. E, por um lado, eu sou grato a ele, porque eu só me tornei quem eu tornei por causa dele. Senão, talvez eu estaria embaixo das asas dele. E quando eu me formei, tinham outros futuros fisioterapeutas. Ele fez uma prova para que todo mundo... E depois que eu descobri que todo mundo teve acesso, menos eu. Porque eu era o único que queria seguir 100% os passos dele. E eu não passei na prova. E ele falou, putz, Alan, cara, olha, você não passou, vai ficar aí... Eu não me lembro se eram 4, 6 meses, daí você volta aqui fazer a prova. Eu tinha um filho, cara. Não tinha como. Falei, pô, tirou meu chão, tudo que eu imaginava, assim, juro pra você. E foi aonde ele cutucou eu com uma vara. Fui trabalhar com ginástica laboral, fazia o prédio inteiro do Banco Real na Paulista. Ficava ali, não era o que eu queria, mas era o que eu precisava para conseguir estudar o que eu queria para ir galgando. Então essa foi uma grande decepção, assim, que era uma pessoa que eu não imaginava. Mas como tudo na vida a gente não entende o porquê das coisas, ele fez isso, ele fez eu trabalhar 3 vezes mais, estudar 5 vezes mais, e eu tive uma grande prosperidade. Então, eu sou muito... Eu já cheguei a mandar mensagem pra ele, cara, obrigado. Então vou botar uma pessoa grandiosa. De uma coisa decepcionante, você tirou um grandiosíssimo proveito. Sim. Te deu um gatilho, Flamingão. Eu também posso falar de uma pessoa que eu antes de ser polícia, eu trabalhava com uma pessoa que tinha um corte e costura, era cortador industrial. E essa pessoa descobriu que eu estava fazendo curso para entrar na polícia. O que você acha que ele fez? Me mandou embora. Ele, puta, pensei comigo. Falei, legal. Tá bom, eu estudei igual um filho da puta. Eu passei para investigador do DECAP, investigador do DEMACRO, escrivão do DECAP e fotógrafo em Santos. Aí, graças e humildemente ao meu estudo, ao meu esforço, eu escolhi ser investigador do DECAP e onde eu estou hoje. Então, quer dizer, é isso aí. Obrigado, ô fulano. Obrigado. Você só me ajudou. Então, algumas pessoas não entendem assim, Ana. Não. Que aquilo que o cara te deu um soco é pra você levantar, botar uns dentes bonitos, botar um perfume, uma roupa e falar, meu, agora é comigo. Nem todo mundo tem esse entendimento. Não, nem todo mundo. Vai ficar a vida inteira remoendo, xingando, falando, apontando o dedo. Isso vai trazer benefício? Zero. Você sabe o que eu tô falando, né? Não vai trazer benefício. Nenhum. Você tem que crescer espiritualmente, irmão. Aconteceu, tá bom. Era pra acontecer assim. Agora é difícil você ter o entendimento que você tinha que tomar uma punhalada daquela. Puta, cara, não é fácil. Você sabe disso. No primeiro momento, você perde o chão. Cara, você não percebe na hora, né? O cara fez uma prova assim, ninguém é assim, ele me ferrou agora, eu vou... Olha o que ele falou agora, fez uma prova que chamou os outros, deu uma punhalada nas costas, mas, cara, não é brincadeira, meu. É interessante. Cara,
Hoje, olha como é que é a vida. Vou falar uma coisa muito interessante. Hoje ele se veste como eu. Hoje ele me modela. Tá vendo? Olha que loucura. Olha que loucura. Virou modelo. Olha que brisa. Ele usava só roupa branca e eu comecei a falar, vou me diferenciar. Calça jeans e camisa polo, camisa de social. Hoje ele trabalha de calça jeans e camisa social. Tá vendo? É legal, cara. Vai entender. Hoje ele segue meus passos. É legal, Cara, vamos dar uma volta, cara. Volta. Você é sem maldade, né? É uma coisa que vai acontecendo natural, né? Sim, total. Você viaja em alguns países. Muitos. Você, pô. Você que fez o arranjo também? Tudo, arranjo. O tio dele fez a música, levou lá em casa, falou assim: olha essa música aqui e põe um arranjo, vê o que você acha. Peguei o violãozinho, a música. Qual que é o ritmo? Ela é. Modão, né? Não, mas tem um. Não, é vaneira, celo. E eu, música escrita minha por mim mesmo, eu tenho mais de 150 músicas escritas. É porque eu não lanço mesmo, tá? Não tá dando nem tempo de gravar, mas eu peguei, ó. Você tá em início de carreira, né? Tem que dar uma segurada ali, né? Tá, mas tem que mandar pra galera, pô, pras produtoras, eu peguei e vendi umas músicas, já vendi mais pro Goiás. E como é que funciona esse esquema de vender? Pra quem tá assistindo a gente aí, de repente escreve também. É o seguinte, galera, primeiramente, fez uma composição, já lança no YouTube, antes de tudo. Não, você. Tem que registrar. Não, então, posta no YouTube, que já é um jeito de registro. De provar, né? De provar que é sua, que você postou primeiro, antes de você registrar. Eu acabei de fazer, eu já posto no meu canal, deixa privado. Não corre o risco de você postar, a galera falar que é dela. Não, corre o risco. Não, mas você viu a jogada? Privado. Privado. Beleza. Deixa não privado. parece pra ninguém, Gustavo. Privado. Porque se deixar. Não, mesmo se deixar aberto e dar alguma ocorrência, você pode ir pra justiça e na justiça vai ganhar, porque você tá provando que essa música saiu com você primeiro, entendeu? Certo. Mas é legal deixar privado, irmão. Isso. Deixa privado e vai lá na música registrada.com e registra a música. Entendeu? Ah, é assim? É só você 15 chegar lá, reais, 15 reais. 15 reais pra registrar a música? Deixa Olha que legal, eu não sabia. Top. Musicaregistrados.com chama. E aí a música fica lá e de repente se algum artista quiser... Aí ele tem que não, mandar assim, por exemplo, é tipo um banco de dados. O Roberto Tatu quer comprar 10 músicas suas. Eu te vendo agora. Não, calma. Vamos fazer assim. Como é que é essa negociação? Essa negociação é o Como seguinte, que ele vai entrar em contato com você, por exemplo? Ele vai Como funciona? Através, a questão quem entra em contato com ele é eu, né? Sou eu, o artista da música. Então, eu faço a música. Por exemplo, como que ele vai saber que música... A música é do Paulo, eu quero falar, Paulo, eu quero gravar. Eu vou te explicar do começo. Essas músicas vão lutar nesse site, é isso? Por exemplo, não, essa música é só pra registrar a música, não vou botar no site. As músicas é o seguinte, eu tenho as músicas registradas, por exemplo, 10 músicas. Ó, o Roberto fazendo um DVD, vou precisar de 10 músicas pra gravar. Vou pegar as 10 músicas que eu registrei, vou selecionar, se ele gosta. Vou mandar pra você no WhatsApp, você vai escutar as músicas. Eu pensei que era tipo um banco de dados. Não. Onde tem várias músicas lá, e aí o cara fala, então quem oferta isso é o próprio artista. É lógico, o artista ou se tiver uma empresa... Olha, falar pra vocês, eu não canto, né? Igual eu falei pra vocês, tô em processo de desenvolvimento, né? E aconteceu isso, né? Vários artistas me procuram e faz dessa forma, passa a música pra mim, eles mandam a guia, tudo mais, todo o processo... Porque a ideia é chegar no Gustavo Lima pro Gustavo Lima cantar, né? E aí que eu entro. Tem vários artistas que já querem pagar até gravadora pra eu gravar, cantar, lançar. E, né, pra fazer acontecer, chegar no Gustavo cantar e estourar. Mas aí o cara, ele eu quero até passar, porque esse menino é cantor. Ele é cantor. Tô aprendendo agora. Eu aprendendo. Imagina quando ele aprender. E aí eu falo que tem muita música boa. Tem muita música boa. A gente que tá sofrendo com o que tá acontecendo aí, essas músicas que tá, né? Lógico. Mas enfim, então, respeito. Mas dentro disso aí, tipo, o cara mandou a música pra você, mas a música continua sendo dele. Exatamente. Ele não deu a música pra você registrar em seu nome. Ele te dá uma procuração mas pra usar a música. A partir do momento que eu fiz todo o processo, aí a gente registra em conjunto. O cara não deixa de ganhar. Não, entendi. Aí eu consigo patentear. Eu consigo dois compositores, né? Exatamente. Ele não deixa de ganhar. É em conjunto. Entendeu? E aí cada um coloca o preço. A maioria das músicas, tudo, tipo assim, ó, por exemplo, a Louca de Saudade, Jorge Mateus, que é mais quando o coração não te... Tá ligado? Qual que é essa aí? Jorge Mateus. Sim. Essa música é de um colega meu que chama Adriano. Mora em Foz do Iguaçu, mas é da minha cidade. Essa é dele, aquela lelele, seu tipo. É dele também, que ganhou dinheiro pra caramba. Tocou na novela da Globo. A Marília fez muito isso. Antes dela começar a cantar. Ela música. vendia as músicas. A gente, sensacional. Não sei, o Vanderlei Monteiro, pô, Água de Chuva no Mar, ganhou dinheiro pra caramba, porque a Beth gravou. Sim. É um cantor de samba do Rio de Janeiro que ele compõe também. Puta, o Beth gravou o negócio, é louco. Só que esse caminho, ele é meio louco, porque você compõe sozinho. Pra chegar no cantor, ela chega, tipo assim, pra registrar a música é só sua.
Eu cheguei no cantor com 5 compositores, sendo que eles não fez nada. Na verdade, não fez nada, não fez tudo. Levou a música no cantor, que é a coisa que você não ia conseguir fazer, entendeu? É verdade. A Louca de Saudade foi assim. Foi escrito por um cara só. Como é que funciona o pagamento? Que música você tem de cerveja? Pagamento. De música. Porque eu assim, vou tentar lembrar. Tem um. Peraí que eu vou te mostrar. É que a rádio repassa os valores pro compositor? É o seguinte, pega a minha carteira. não é só o compositor que ganha, não. Quem ganha... vai passar o cartão, vai comprar a música. Não vou comprar. Você sabia disso que não é só o compositor que ganha? Ganha o cantor, o compositor, até a banda que gravou a música dentro do estúdio, entendeu? Lógico. Até os caras da banda que gravam dentro do estúdio ganham, porque a obra é registrada em nome de todo mundo. O Michael Jackson tá ganhando mais dinheiro morto do que vivo. É o cantor que mais ganha dinheiro e morreu, tá aí. Cerveja, Paulo Faria. O sósia dele Você também, tem alguma música autoral que fala sobre esse líquido Eu maravilhoso? tenho, só chamado tentando lembrar, que é muita música, calma aí. Eu compro agora, se for boa. Olha aí, ó. É sério? Não, então vou fazer um especialmente pro cerveja lenta. Dá a caneta aí. Põe o preço aqui no papel. Tem que fazer a música da cerveja lenta. Vamos fazer uma música da cerveja lenta. Aqui. Aí, ó. Rapaz. Boa ideia, hein? Boa ideia. Vamos ver aqui. Joga aí. É valores? Quantos zeros vai pôr? Eu não quero saber o valor, eu quero saber quantas vezes que parcela. O negócio é o parcelamento. Chama, bebê. Pra você aí, ó, o preço. Ô, louco, mano. Olha aí. Esse preço é bom. Fecha negócio. 0. Aí, faz uma música. Ficando fiado, eu fico freguês. Agora, na hora? Não, depois. É fã? É fã. Por que loira? Loira. Por que você chegou nisso? Vamos lá. Desde criança, cara, eu sou apaixonado por loira. Meu sonho era ter uma namorada loira. Eu acho que você... Acho que quando você estudou, você viu a loira do banheiro. Todo respeito. Né? Quem estudou lá no Mortinho Nobre, né? Lá na Vila dos Movimentos, né? Aquela figura que sai do banheiro com gás, como é que era, Márcio? Você nunca viu a loira do banheiro? Olha, na verdade eu não faço cabelo, eu realizo sonhos. Isso, fala sobre as mulheres que querem ser loiras, elas nascem com a alma loira, desde criança. Elas olham no comercial e falam, eu quero ser assim quando eu crescer, quero ser loira. E dentro da nossa modalidade, é o serviço mais difícil que tem para fazer, é fazer o cabelo loiro. E naquela condição do acidente, era o único serviço que eu consegui fazer, porque eu não podia cortar, não podia escovar, nem usar o secador, tinha que fazer a mecha. Aí eu fui estudar um loiro que não é loiro eu faço um clareamento e a cor tá dentro do próprio cabelo, eu não uso pigmentos, é uma descoloração. E o loiro, ele é luxo, o loiro, ele é riqueza, o loiro, ele é poder, o loiro, ele é iluminação, né? Luz, né? E quem dá pra gosta, fazer com qualquer cabelo. Qualquer cabelo. Então, assim, quanto mais luz, mais bonito fica. Isso, o loiro, ele é desde a antiga Grécia, que a loira, ela tem o seu diferencial. Grandes celebridades mundiais precisaram ficar loiras para ficar famosa. A loira chama atenção, né? Como a gente vive hoje de foto, né? A fotografia significa o quê? Fotografia, imprimir com luz. Então, a loira, ela se destaca na foto, a loira se destaca na noite. O cabelo da loira brilha diferente. E fora o loiro é sombra, né? E a morena, se for mais ou menos, ela toma um pau da loira. Intimamente, o que essas mulheres falam pra você, Michel? Oi? Intimamente, o que essas mulheres falam pra você? Por que elas querem chegar nessa condição, pelo que você tá me falando aqui, do ser o loiro? É que assim, é por um trabalho, é por uma coisa íntima, é porque se espelhou em alguém. Como que a maioria pensa nesse sentido? A loira, ela é um estilo de vida. Ela não é uma tendência, ela não é uma moda, ela é como se fosse um Rastafari, é como se fosse uma entidade mesmo. A loira, ela é um estilo de vida, eu sou loira. E o loiro, ele vai indo embora, né, com o passar do tempo. Aí você tá numa empresa, você lá é a diretora, gerente, entra uma loira bonita que acabou de fazer o cabelo, a outra amiga vê na hora que o loiro dela tá mais bonito, ela já vai na hora querer saber quem fez, como é que é. Então tem aquela competição entre elas, né, do loiro. E existe, como eu te disse, milhares de tons de loiros, como tem milhares de tons de cinza. Eu faço só uma cor de loira. É o loiro que ele é ausente de dourado, que
que ele não fica amarelo, é um loiro autêntico, é um loiro que tem garantia. É uma cor de cabelo que até 6 meses ele continua igual. E é só estudando mesmo para entender como que faz essa parada ser assim, porque pintar um cabelo de loiro é fácil, você compra uma tinta loira e passa, mas o loiro que a gente faz tem que ter muito estudo, muita experiência, muita prática e é isso. Você entende? Ciriaco, fala uma coisa, quando uma criança chega na sua escola, que você, na sua leitura, na sua experiência, você sabe que não vai dar certo, meu. Como que você trabalha a mente, esse primeiro contato com essa criança? Então, antes de avaliar o menino, a gente faz o seguinte, a gente convida para uma aula experimental gratuita, exatamente para ter o feedback. E eu chamo o pai depois do treino em particular e falo, vamos lá, primeiro, quem que quer treinar? É a criança ou o senhor que foi um goleiro frustrado e quer trazer ela para cá? Então, se ele fala, não, ele que quer treinar. Então, olha, é muito novo para falar de profissional ou não. Porque técnica, você ensina a técnica. Ele pode não se tornar um goleiro top, mas ele vai aprender a pegar no gol. Agora, tem aqueles que chegam lá que você fala, meu, esse moleque já nasceu goleiro, nunca fez um treinamento e o cara é bom, você só precisa trabalhar algumas coisas. Mas assim, resumindo, é isso. Todo menino é treinável e ele vai se tornar um goleiro. Talvez um goleiro mediano, mas ele vai se tornar um goleiro. Como que a maioria dos pais recebe esse tipo de orientação sua? Bom, primeiro você tem... é complicado. Eu sei que você tá num fogo cruzado. E o cara tá trazendo o filho para um sonho do filho dele, ou um sonho dele, como você falou. É a primeira coisa. Você vai colocar água no chope. É a primeira coisa que eu falo, é isso. E aí, acabando, eu falo, olha, pai, a gente entende que ele vai evoluir. Só que precisa deixar ele aqui uns 2, 3 meses para ver como vai acontecer. Passou 2, 3 meses, a gente sentiu que ele não evoluiu. Porque, assim, outra coisa que é importante dizer. Cada pessoa tem o seu tempo de desenvolvimento, de maturação. Às vezes o moleque leva 3 anos, o outro com 4 meses já evoluiu. Então, nesse meio de futebol, eu percebi isso. Não dá para você cravar nada. Agora, quando o pai fala assim, eu quero que meu filho seja profissional, e o menino é baixinho, existe hoje um raio-x que você tira da mão, e pelo raio-x o médico consegue ver o espaço entre os ossos e fala, teu filho vai crescer aproximadamente até 1,90 m. Aí você pode carimbar e treinar ele, que ele vai dar certo. Que doideira. Seu filho vai chegar a 1,70 m. Faz isso pra ver se não tem nanismo até, né? 1,82 m. 1,82 m o futebol já chama de anão, já não quer mais. Consegue calcular isso aí com exame. Eu fiquei sabendo disso aí porque a minha afilhada teve que fazer. Teve que fazer, né? Respeitando do crescimento dela, ela fez. Mas aí, só para finalizar, se for um sonho do garoto mesmo, assim, e o moleque percebeu que vai chegar a 1,83 m, hoje existem tratamentos hormonais que não trazem tantos riscos, que ele pode crescer mais 4, 5 centímetros, entendeu? Não aconselho, mas... Mas isso é pro futebol de campo, né? E pro salão? Não, salão não importa o tamanho. O campo é que realmente... então, aí o cara pode, mas no campo eu vou ser bem honesto, dá. Eu joguei salão uma época, trabalhei na seleção de futebol do salão, inclusive brasileira, mas a adrenalina é outra. Eu gostava do campo, de me jogar e fazer ponte. No salão você estica um braço e tal, não desmerecendo, né? Mas cada um na sua. Mas aí, se for o caso, vai jogar futsal hoje também tem. Cara, quero jogar bola, no gol, que seja. Não dá pra ir pro campo. Eu indicaria o futsal. Né? O futsal é sensacional, que é o Society, né? E é um jogo rápido, Nossa, né? O futsal é apaixonante. No gramado, o goleiro dá tempo de tomar o café igual o Marcão tomava. Entendeu? No Society não dá, cara.